Oi, oi, povo sexy! Tô eu aqui de novo, sexóloga, especialista em relações plurais e peculiares. E hoje vamos com muitas polêmicas, não é mesmo? Tô até meio nervosinha, que hoje promete muitos assuntos delicados, muitos assuntos... Voltamos. A internet daqui não tá das melhores hoje, então eu mudei pra do celular. Vamos ver se agora engata. Que já fixei também, tá no título. Então, sexóloga comentando BBB hoje, gente. Eu já vou avisando desde cara que eu não assisto. Mas o povo tem falado tanto que mesmo sem assistir, a gente acaba vendo um trecho aqui, um trecho ali, comentário aqui, comentário lá. E apareceram várias questões importantes que eu achei que não... né, é digno de se falar, de se repensar, de se refletir. E então eu me senti na obrigação de trazer várias dessas questões. Pode ser que vocês me façam alguma pergunta, algum comentário de alguém específico. Eu até dei uma pesquisada sobre os nomes dos participantes, quem são os participantes, já que eu não tô assistindo, para me situar melhor. E caso vocês façam perguntas, eu não esteja tão perdida. Mas o foco aqui hoje realmente não são nas pessoas, e sim dos debates que estão sendo trazidos através do que está acontecendo lá na casa. Então eu vou focar mais, vou comentar, né, o nome de uma ou outra pessoa, mas o foco não são as pessoas que estão lá. Pouco me importa quem, né, essas pessoas lá em específico, a vida delas, cada uma vai se virar depois como puder. Parece que alguns processinhos aí já estão para rolar. Alguma ou processo ou representação contra o registro profissional da pessoa, enfim, muitos babados aí acontecendo. E acho que é bem interessante da gente deixar claro que por mais que lá seja um jogo, as pessoas ali não estão isentas da Constituição, né? Então, dependendo das atitudes que elas tomam, elas estão cometendo crimes e elas terão que responder por esses crimes depois, né? Não é porque elas estão lá na casa do BBB que magicamente a lei não se aplica a elas. Eu trouxe várias anotações aqui do que vocês colocaram nessa última semana, nos posts que eu vim perguntando se vocês tinham interesse de ter os meus pitacos como profissional, como sexóloga a respeito de alguns desses temas. E então eu trouxe aqui vários desses pedidos que vocês me deram. Teve gente aqui que pediu pra participar. Coloca nos comentários se você quer realmente participar ou se foi sem querer, que às vezes as pessoas apertam sem querer. E lembrando, gente, que aqui ao vivo, aqui no Insta, tem o balãozinho que dá pra colocar perguntas, comentários anônimos, porque eu não clico, então não aparece o nome, então você fica ali na sua, se não quiser colocar aqui nos comentários públicos. Bom, antes de passar para os assuntos em si, enquanto o pessoal também vai chegando, queria relembrar que agora, domingo, dia 14, é Valentine's Day. Então, pelo mundo aí se comemora esse dia do amor, dia dos namorados, mas não só dos namorados, do amor, né, das relações que envolvem amor. Então, espero que vocês comemorem bastante. E se vocês quiserem, né, se darem de presente ou darem de presente para alguém, ter atendimentos comigo, para marcar é só conversar comigo por PV, de preferência aqui do Instagram. E aí eu dou os detalhes, é tudo muito simples e a gente marca o seu horário. Ou a pessoa, né, pra quem você deu esse presente, marca o horário comigo. É super simples. Deixa eu até mudar aqui, porque a pessoa pediu.
Vamos lá. Vamos para algumas colocações. Eu estou um pouco nervosa porque é muito polêmico hoje. E eu também vou, ao longo dessa live aqui, me retratar com algumas terminologias que eu acabei usando nos meus posts, inclusive, em um dos meus posts. E aí, explicar melhor as diferenças dos termos que eu aprendi depois do post, então é tudo muito recente. E provavelmente amanhã ou nesses próximos dias vou acabar também fazendo um post por escrito explicando um pouco dessas diferenças que eu vou falar aqui hoje. Então, eu vou passar para as anotações do que as pessoas me pediram para falar a respeito. E se vocês tiverem sugestões agora também, podem colocar aqui, que eu gosto muito dessa interação ao vivo também. A mágica da live é essa. E mesmo se você estiver assistindo o replay, também coloca nos comentários ou me manda por PV, que eu posso trazer em outros posts escritos e também em lives esses comentários, esses debates. Inclusive, vou finalizar hoje, já vou adiantar, que tem vários assuntos aqui que eu vou comentar mais introdutório e que vai ser muito legal de eu fazer uma live inteira depois só sobre esse assunto específico, tá bom? Então vamos lá. Teve uma pessoa que me deu várias sugestões no mesmo post, nos comentários. Breno, obrigada. Adoro você, amigo. Então vamos lá. Liberdade sexual. O porquê se assumir é algo tão libertador e opressor no mundo e na periferia. O porquê de quase tudo ser motivo de cancelamento e porquê é mais fácil isolar do que ajudar alguém que errou. O falso moralismo que tantos artistas que motivaram a comunidade LGBTQIA+, na verdade são tão tóxicos quanto os famosos heterotop. Eu li tudo aqui, agora eu vou parte por parte comentando aqui algumas questões. Então, a respeito, né, da liberdade sexual e se assumir, por que é tão, por um lado, tão libertador, porque você pode expressar quem você realmente é, né, a orientação sexual, a identificação de gênero, tudo isso faz parte da nossa identidade. E lembrando que sexualidade não é só sexo. E sexualidade vai da nossa expressão, de como a gente se identifica como pessoa, como a gente se coloca no mundo, como a gente se relaciona não só com parcerias sexuais, afetivas, amorosas, românticas, mas com no trabalho, com amizades, com familiares. Isso tudo faz parte da nossa sexualidade. Então, obviamente que se assumir, nem em todo contexto você precisa ficar falando, né? E isso vai estar presente. Mas a nossa identidade, ela, por mais que a gente não fale sobre ela vai influenciar no modo da gente agir, no modo da gente se movimentar, no modo da gente se posicionar, no modo da gente se expressar, de falar. Então, isso influencia em tudo. Então, quando você é, né, assumida, isso... Probleminhas técnicos. Isso facilita nesses ambientes. Ai, gente, qual que é o nome dela? Ai, eu esqueci o nome da pessoa. Ai, que difícil. Esqueci mesmo. Mas, enfim, tem uma youtuber, uma pessoa que tem um canal do YouTube e eu vi alguns comentários no Twitter também, que eu acho muito interessante, que ela enfatiza o quanto para as pessoas que são fora da curva, fora da normatividade, né? Elas têm que se assumir de novo. Não é, me assumi uma vez e agora o mundo inteiro sabe. Porque às vezes você se assumiu pra parceria, se assumiu pra
amigos mais próximos, assumiu para um círculo de amigos maior, você assumiu nos colegas de um curso, aí pra família, aí mudou de trabalho, tem que se assumir de novo. Então, né, toda hora você conhece pessoas e vão ter momentos que aquilo vai vir à tona, você vai falar da sua parceria. E aí aquilo vai refletir fora da normatividade, por exemplo. Ou se você tem, se você é uma pessoa não monogâmica, que você tem mais de uma parceria. Enfim, são várias questões que às vezes vão vir à tona naturalmente, porque fazem parte da nossa vida. E aí a gente vai ter que falar sobre aquilo. E também a questão de opressor, né? Porque você se assumir num contexto em que o preconceito está enraizado, é muito estrutural, obviamente vai ter aquele peso em muitas situações. Eu fiz um post, né, da situação que aconteceu na casa com o Lucas Penteado, que não era assumido, e todo o direito dele, ninguém é obrigado a assumir nada pra ninguém, cada um resolve, né, chega nos lugares, então, eu sou fulana de tal idade, tal profissão e tal orientação sexual, identidade de gênero, sabe, isso, a sua orientação é sua orientação, é parte da sua vida, e se você quiser falar dessa parte da sua vida privada, você fala, senão não precisa, né? É uma questão sua. E a gente vê, na situação específica do Lucas, a gente conseguiu ver bem a diferença do peso entre uma pessoa, uma mulher, por exemplo, se assumir bissexual, e um homem negro de periferia se assumir bissexual, né? Qualquer orientação fora da heteronormatividade teria um peso muito grande para ele. E a questão toda da invisibilidade bi não é nenhuma novidade, infelizmente, né? Então, a pessoa bi fica sempre naquele limbo de ter preconceito dos dois lados. Tanto das pessoas héteros que têm preconceito com qualquer LGBT, quanto principalmente, por exemplo, de gays e lésbicas que vão achar que também a pessoa tá numa fase, que a pessoa tá indecisa, que, enfim, tá querendo chamar atenção, tá confusa, que tá só experimentando. E a invisibilidade bi é muito chata, porque sempre que você vai estar com uma parceria, aí vão dizer que você não é da outra. Ou então tá só usando aquela pessoa pra curtir aquela fase. Então, a invisibilidade bi é bem delicada, bem complicada. Lógico que a sexualidade é muito fluida. A sexualidade humana realmente, não é estanque, não é porque a pessoa nasceu necessariamente de um jeito, com essa orientação, que ela vai viver a vida inteira dela daquele jeito. Pode ser que isso mude, então pode ser sim que a pessoa experimente, mas lembrando que a orientação é realmente a direção do desejo. E não necessariamente o que ela pratica. De vez em quando me deu a louca, eu quis experimentar porque eu tava com curiosidade. Isso é diferente de uma pessoa que é bi. E as pessoas têm todo o direito também de experimentar o que elas quiserem dentro da sexualidade delas, obviamente. E ninguém tem nada a ver com isso, a não ser as pessoas que estão ali envolvidas, né, com elas. E se tá tudo muito claro entre todo mundo que tá acontecendo, é consentido entre adultos, aproveitem, e é isso. E muita gente se chocou com o ataque, né, a bifobia vindo de pessoas bi, né? Uma mulher lésbica e 2 mulheres bi. Então, nada novo no horizonte também. Pra quem é da comunidade sabe que isso infelizmente acontece bastante. Isso pode ser uma bifobia internalizada também.
Não é porque uma pessoa é negra que ela não vai ter internalizado o racismo estrutural nela. Não é porque a pessoa é homossexual que ela não vai ter homofobia internalizada. Não é porque a pessoa é bi que ela não vai ter bifobia internalizada. Então, é bem triste mesmo, é confuso, né, pra quem tá de fora e não é e tal. Fica perdido, tipo, como assim? Mas isso acontece bastante, infelizmente. Ali tinha toda, né, a questão de dinheiro, de jogo, de manipulações e, enfim, e o pessoal tá num confinamento que altera a percepção das pessoas. Enfim, eu mesma me questiono o quanto que isso tudo é saudável, né? Porque, na verdade, estudos muito parecidos com confinamentos para questões científicas e de estudo mesmo, tiveram a conclusão que é muita tortura. É uma tortura psicológica cruel e que deixa marcas depois que as pessoas têm que tratar e tudo mais. Então, quando vai pra TV, aí a gente acha legal. Então, lógico, tem toda uma questão de entretenimento ali que não teve, né, em estudos de competições, de prêmios, de dinheiro, enfim, muitas outras questões ali envolvidas pra espetacularizar tudo isso, mas é importante a gente também colocar na balança e refletir se realmente isso é um entretenimento que vale a pena. Além do que, a gente já tá vindo de um caos aí, né, de pandemia, então o confinamento já tava pro mundo todo em muitos momentos da gente no último ano, então isso também interferiu. Outra coisa é que esse foi o segundo BBB misturando, né, pessoas desconhecidas com pessoas conhecidas, né? Como que eles estão chamando? Pipoca e camarote? E isso também trouxe muito mais visibilidade de novo, porque vinha caindo a audiência e ano passado retomou. A pandemia veio, né, a quarentena aqui no Brasil e tudo mais, enquanto o pessoal tava lá na casa. Então, eu também não assisti ano passado, não sei detalhes de como o pessoal reagiu a isso tudo, mas foi bem inusitado. E tudo isso pode estar influenciando também. Outra coisa que com certeza está influenciando esses debates todos aí, porque a outra coisa que Breno colocou aqui, né? O porquê de quase tudo ser motivo de cancelamento e porque é mais fácil isolar do que ajudar alguém que errou. O falso moralismo de tantos artistas que motivaram a comunidade LGBTQIA+, na verdade são tão tóxicos quanto os famosos heterotop. Me perdi um pouco aqui no que eu ia pegar a partir disso. Gente, se vocês tiverem perguntas ou comentários sobre o que tá rolando, também coloquem aí. E me avisem se a internet também tá legal, se a imagem tá boa. Ah, sim, lembrei. Porque ano passado teve muitas dessas questões, né, de debates a respeito de machismo, por exemplo. E aí esse ano tomou mais a questão do racismo, né? O Lucas errou realmente no início de vir com uma vibe de querer separar demais e em vez de unir, né? Depois ele caiu a ficha e veio tentar se retratar, mas as pessoas não queriam mais escutar ele, né? Isolaram ele mesmo e lincharam ele até o último, ou seja, ninguém pode errar nada. Ou, né, pode errar, mas só quem eu tô junto já. Quem eu já coloquei pra lá, de lado, aí não pode errar nada e errou uma vez, acabou-se. E ano passado ganhou uma mulher negra, então tem toda uma questão do pessoal achar que a militância foi forte, foi o que ganhou. Militância é o termo que eu quero me retratar mais pra frente, mas enfim, é o que o pessoal diz, né? E trouxe isso pra esse ano, então vai ver, a galera tá achando que tá abafando, né? Lumena, Carol Conká e tal, e na verdade o pessoal tá caindo em cima. Tanto é que a Carol já perdeu vários contratos e tudo mais, e trabalhos, e coisas que ela já fez que iam ser transmitidas não vão mais.
calcularam aí um preju até agora de uns 5 milhões de reais. E o prêmio é de 1,5. Então, assim... E até o Fiuk, né? Fez um tal curso a respeito de lutas sociais e, enfim, todos esses estudos, só que pelo jeito ele não entendeu muito bem as coisas, está se desculpando por ser quem ele é, como ele nasceu, e não as atitudes dele, não os pensamentos dele, não ele reconhecer os preconceitos que tem e tá se esforçando pra desconstruir isso e ser uma pessoa legal, que é isso que importa, né? Então, esse lance também dos artistas ganharem dinheiro, isso que pega também, né? Uma coisa é a pessoa errar e a gente querer abrir diálogo com ela, que seria o mais sensato, né, gente? Porque não é porque a pessoa errou. Ninguém que tá com algumas ideias certas sobre algum assunto tá certo em todas ou nasceu pronto. Então a gente já errou algum dia em alguns aspectos. E aí a gente vai ser cancelado, vai ser linchado pro resto da vida, não faz sentido, né? A gente... Se eu pensasse nisso, o meu trabalho não precisava nem existir, não teria por que existir. A educação não tem valor. Se a gente não acredita no poder da educação para mudanças acontecerem, não tem por que ter a educação. E aí, o que pega é que vários desses artistas, né? Eu já vi youtuber pegando letras do Projota e vendo que, mano, ele não aprendeu nem o que ele escreveu, ele mesmo, pelo menos canta, né? Aquela música dele. E na hora da prática tá fazendo justamente o contrário, né? Pô, um cara que era super fã do trabalho dele, que via ele como um ídolo mesmo, fez junto, né, o rap e tal, e aí pelas costas ficou falando mal. Quando, né, teve aquele surto no início e ele veio conversar com o Lucas depois que ele falou com a psicóloga, e aí se propôs a pagar ajuda pra ele, psicológico e tudo mais. E pouco tempo depois já tava falando mal dele, né, manipulando, isolando igual, deixando o pessoal tripudiar. Então, assim, uma grande decepção. A Carol até falou aqui, Projota foi a maior decepção. Eu não sei quais das pessoas foi a maior decepção. Acho que depende de cada um o quanto a gente seguir essas pessoas, né? E aí, a gente também vê esse fenômeno que tá acontecendo de, claramente, certas pessoas estão sendo muito cruéis, né? Estão tendo comportamentos muito tóxicos, muito cruéis com algumas pessoas, e o resto da casa não tá se mobilizando, não tá respondendo. Porque como são mulheres negras, o pessoal tá com medo de falar, então, não é porque você é mulher e negra que você é a rainha de toda a verdade do universo, uma deusa de sei lá da onde, e que sabe tudo e que não pode ser contestada em nada. Inclusive, a própria Lumena, né, é psicóloga, então a gente fica assim, meu Deus, em que parte a pessoa se perdeu nessa jornada, né? E, inclusive, eu vi que tem procuradora já entrando com... Ai, como que é o nome? Não é ação. Eu falei até no início da live. Recurso. Entrando com recurso contra a carteirinha dela de psicóloga. Porque ela fez um juramento que e várias atitudes que ela tá tendo na casa vão contra esse juramento da psicologia. Então, ela com certeza vai passar por perrengues quando sair da casa na parte profissional dela também. Eu espero que ela consiga repensar isso tudo, melhorar, entender que ela tá viajando, ela tá, né, problematizando tudo e qualquer coisa sem contexto, gente. Precisa de contexto.
Sem contexto não dá, se perde o fio da meada e perde a força do que realmente importa. Porque daí as pessoas olham pra quem problematiza as coisas e falam, meu Deus, é tudo gente doida, tudo gente maluca. Tipo, calma, não é por aí. Precisa sim ser problematizado muitos problemas sociais. Mas a gente também não tem como ficar o tempo todo problematizando tudo. E problematizando de um jeito muito agressivo. Isso não traz as pessoas pro debate. Isso só cala a boca das pessoas e deixa... né? O próprio Lucas falou em alguns trechos que ele... Cara, eu tô perdido, não tô entendendo o que tá acontecendo. Porque mesmo quando ele não tava falando dela, ela vinha falando que ele queria que ela desse papo pra ele, não sei o quê. Enfim, é muito complicado. A gente não sabe, né, emocionalmente o que ela tá passando também. Porque, pasmem, psicólogos também precisam de terapia, gente. Né? Se eles não acreditassem no trabalho deles, não teria por que eles quererem. Então, e pessoas que trabalham com isso direto precisam mais ainda, né? Ela, nesse momento, pelo que eu entendi, ela tá na carreira acadêmica, estudando de volta, fazendo pesquisa, e não tá atuando clinicamente. Mas essa carteirinha dela de... se ela tiver que voltar a clinicar, pelo jeito ela não vai conseguir. Ó, Carol falou aqui, é que o Projota faz um rap com uma letra tão bonita e representativa, mas nunca fez jus à postura dele. Pois é bem isso, né? Tem gente que fala que, por exemplo, pra mulher e tal, pink money, ou até LGBTQIA+, é o pink money, que é você usar do discurso que tá em crescimento, em alta, que é uma luta social válida e que tá ganhando público cada vez mais. Você usar aquilo, mas sem realmente acreditar, você fazer aquilo só por dinheiro. Né, por dinheiro, por fama, é bem triste. E a Carol também, né? A Carol tem vários... Ela, com certeza, né? Uma mulher negra, né? Tá como uma das mulheres no rap do Brasil, assim, e reconhecida até fora. É lógico que ela tem muito mérito no trabalho dela, mas aí você pega várias letras dela, né? Inclusive, que tem essas pegadas de dar uma liçãozinha de moral, mas quando tira de contexto e quando você massacra alguém com aquilo por causa de um erro, é muita hipocrisia mesmo, é bem complicado. Mas lembrando que todos nós, como seres humanos, em vários momentos da nossa vida, nós somos paradoxos, tá? A gente também tem que tomar cuidado com esse lance, hipócrita é hipócrita pra tudo e não sei o quê, porque às vezes a gente se perde mesmo, acaba... ou até mesmo tá em desconstrução, tá num caminho pra melhora e não chegou lá ainda. Ou então não pegou as sutilezas daquilo, né? Então, você não é racista a ponto de chegar e bater numa pessoa negra. Mas você vai ter, sei lá, algumas falas que têm origem racista, ou você vai separar até inconscientemente e tal, certas coisas, julgar as pessoas de maneiras diferentes, pela cor, pela etnia. Você vai... A gente teve xenofobia também na casa, né? Com a Carol falando do sotaque lá da pessoa e falando que a educação dela, porque ela é de Curitiba. Gente, eu sou de Curitiba. A gente que é de Curitiba faz um esforço pra tirar esse estigma de que curitibano é gente chata e arrogante. E aí vem a Carol e faz isso. Mas enfim, lógico que pessoas arrogantes tem em qualquer canto, né, gente? E brincadeiras à parte, xenofobia também é crime. Discriminação, no geral, né, não tá podendo pela lei. Vamos ver aqui, perguntinha. O que mais doeu foi ver... calma, gente, tô meio perdida. O que mais doeu ver foi a psicóloga, que se diz a maior defensora da causa, julgar tanto a ponto de fazer o Lucas sair.
Pois é, ele mesmo falou, né, que o que realmente fez ele sair foi justamente ver ela, que é uma mulher lésbica, que é da comunidade LGBT, julgar tanto e não acreditar que ele realmente é bi. Que é, né, achar que ele tava fazendo aquilo só pra ganhar voto, enfim, pra ganhar popularidade, pra ganhar no jogo e tal. Gente, quando que em um país que mais mata LGBTs no mundo, que elege um presidente que já recebeu processos e obviamente perdeu por homofobia e né, racismo e tudo mais, como que um homem negro de periferia ia se beneficiar sendo bi? Conta pra mim. Não tem nem cabimento, não tem nem sentido. E assim, não teve esse julgamento com nenhum outro dos outros beijos, inclusive quando foi assédio, né? A Carol foi lá e assediou o Bill. Ele claramente, na linguagem dele, não tava, né? Ele dava aquela cedida e recuava, dava aquela cedida e recuava. A questão do assédio não é porque é uma mulher com um homem que não é possível. Obviamente que isso não apaga as estatísticas e o nosso machismo e tudo mais, e que a gente com certeza vê muito mais homens assediando mulheres do que o contrário, mas isso não apaga em nada que mulheres podem assediar homens, homens podem assediar homens, mulheres podem assediar mulheres, pessoas podem assediar pessoas, ponto. E nenhum desses é aceitável. A Carol aqui falou, ó, que não é a Carol da Conká, pelo amor de Deus, essa é com C mesmo. Carol Conká de queimando nossa cara. Pois é, tá queimando a fama dos curitibanos, ela pisou de vez, menina. Ai, gente, complicado. Vamos lá, passar para os próximos aqui. Outros comentários e outros pedidos que fizeram lá em um dos posts foi... Bom, uma delas falou exatamente isso que eu já falei bastante aqui da Carol Conká. O que é aquela Carol Conká sem noção? Pois é, parece que nos últimos dias, né, quando ela... Acho que foi quando ela ganhou o negócio lá, a competiçãozinha lá que tirou ela do paredão. Ela falou que era um sinal, ou uma chance, uma oportunidade, sei lá, pra ela parar de ser tão louca quando ela tava, sei lá, desestabilizada, ansiosa. Eu não lembro exatamente qual foram as palavras que ela usou. E aí parece que ela tava pedindo desculpa pra alguém. Eu não sei como essa pessoa reagiu. Aí falando com outra, ela, porque não sei quem me falou, acho que é psicóloga, né? Ou não sei. Que ela não podia ser julgada também por um dia de surto. Sendo que ela surtou vários dias no sentido de não surtar como os ciúmes lá com a Carla lá por causa do Bill, mas que eu não entendi nada porque eu não acompanho, então eu não entendi as nuances aí da coisa. Mas falando, acho que pra Juliette, né? Que ela não podia ser julgada por causa de um dia de surto, que a gente erra mesmo e que a gente, enfim, pode melhorar e que a gente é mais do que um dia que não tava bem. E aí a Juliette mesmo falou, eu não lembro se era ela mesma, mas enfim, essa outra pessoa falou que, mas foi isso que você fez comigo? Tadinha, pelo que eu vi, outras pessoas comentando, diz que ela não conseguia se comunicar direito e aí tava num dia ruim, e chorando, e ninguém entendia o que ela queria dizer. E aí o pessoal foi excluindo ela. E a Carol Conká bastante também, né? Porque pelo jeito esse é o modus operandi de excluir pessoas e tripudiar. E, gente, teve até intolerância religiosa e racismo entre as pessoas negras. Assim, como que um grupo não sabe o básico de colorismo? Que é, assim, o básico quando se fala de lutas dentro do racismo, né? Não é só cor de pele. Então, eu não quero nem entrar muito no mérito, porque eu mesma
não tenho conhecimento aprofundado na área específica. Mas assim, eu sei que a pessoa não precisa ser retinta ou da cor dos outros, até porque a cor dele, do Gil e do Projota é bem parecida, pelo que eu vi nas poucas imagens que eu vi. E é muito além disso. Mas eles, né, estavam... E por mais que ele realmente não fosse, você falar, a pessoa é só meio... Acho que eles usaram o termo sujinho, se lavar bem, fica branco. Essa fala é problemática, essa fala é racista. Então, tomar cuidado com isso também. E eles também fizeram deboches com o Xangô. Eu não entendi, foi nada, gente. Por mais que não seja a religião deles, é muito confuso a gente ver pessoas negras com intolerância religiosa a respeito de crenças, religiões. Ai, como que diz, gente? Como que diz quando a religião vem... De matriz africana. De matriz africana, é isso. Obrigada, produção. Gente, eu tô... É tanto assunto polêmico, eu tô meio ansiosa hoje. Então as coisas estão meio travadas. Vocês tenham paciência comigo. Aí, outros pedidos que pediram, né, foi sobre bissexualidade, que eu já comentei, já fiz post e já falei aqui com vocês sobre o Lucas, né, porque o beijo gay ainda tem tantas reclamações. E mais, o beijo em si foi gay-bi, né, porque um cara é gay e o outro cara é bi. E os dois são negros e foi um beijão gostoso, um beijão lindo. Um beijão que dá vontade de beijar alguém. Né? Não foi um beijinho, um selinho, uma coisinha sem graça que a gente viu com outros participantes, outros casais que ninguém veio falar nada e que outras pessoas até assumiram mesmo que tava fazendo por causa do jogo e ninguém veio encher o saco. Mas quando são dois homens pretos se beijando lá na traca-traca, aí foi o caos, né? Então, logicamente, o encaixe, as pancadas de tantos lados, né? Porque aí vem questão de machismo, questão de racismo, a questão de bifobia, né? Porque o que incomodou ali não foi o Gil, mas foi a bissexualidade do Lucas. É muito pesado, muito pesado. Tem a questão de status social também, né? Porque o Lucas vem da periferia. Então, são preconceito acima de preconceito, acima de preconceito. E porque o Lucas não performa afeminado, é como se ele não pudesse ser bi, né? Ele tivesse que ter um estereótipo específico para ser validada aquela orientação dele. Gente, tem gay que não é afeminado, tem gay que é super afeminado, tem gay que é afeminado dependendo do ambiente porque não se sente seguro de performar o que realmente ele quer, porque ele sabe que vai sofrer preconceito, porque ele vai sofrer violência, que ele vai sofrer agressão. Então a gente também não pode julgar a pessoa que segura pra não ser afeminada, né? E o cara que quer ser afeminado, que seja afeminado. E ninguém é obrigada a performar nem masculinidade nem feminilidade pra validar orientação nenhuma. Não tem cabimento, não tem nem... Não tem sentido. Eu fico indignada. E também colocaram aqui em outro a reação ao beijo dos meninos. É isso, gente. Tudo isso é muito revoltante, é muito intrigante por um lado, né? Como a gente tá vendo lá dentro um reflexo do que a gente vê aqui fora, né? Obviamente aquilo não é só daquele microcosmos ali. Isso vem daqui de fora, acontece e muito, e é transportado para lá. O que acontece na internet também é um reflexo do que a gente vê no dia a dia, ao vivo, né, no offline. Porque tem muita gente que fala, na internet.
na verdade, na internet, talvez, lógico, algumas pessoas no anonimato consigam se sentir mais à vontade de falar coisas que elas se prendam de falar no dia a dia. Mas com certeza elas têm atitudes que reforçam aquele pensamento delas. O pensamento delas não vai mudar porque elas estão online ou estão offline. O pensamento vai ser sempre o mesmo. Então, isso vai refletir nas atitudes do dia a dia da pessoa, na vida dela toda, como um todo. Não só reclamando no Twitter. Bom, vindo para a questão de militância que eu falei, que a gente tem falado muito, tem escutado muito, e que eu fiz post. Na verdade, a gente tem que saber separar o que é o quê. Eu aprendi agora, essa semaninha, nos últimos dias, que militância não é só a problematização, não é só a questão, digamos, educacional, ou de reivindicar, de falar, né, de ideias, de melhorias, de lutas sociais e tal. Militância, na verdade, além disso, isso faz parte da militância, mas a militância são pessoas que se organizam coletivamente para ter ações para essas modificações sociais acontecerem, tá? Então, me retrato aqui, porque eu usei o termo militância, apesar que no post, como eu coloquei, não englobaria só a problematização, poderia também envolver além disso, só que quando eu escrevi eu realmente tinha intenção de falar de problematização, né? É que a gente chama o pessoal de militante, mesmo quem não é. E é bem importante de deixar isso claro, porque tem gente que fala, o pessoal tá reclamando que isso não é militante de verdade. E aí as pessoas veem, é militante sim, porque é isso que a gente vê o pessoal fazendo. Só que isso que a gente vê o pessoal fazendo não necessariamente é militante. Às vezes, gente que problematiza as coisas na internet, ou que no dia a dia, mas fica nisso, que é importante também, mas tem o seu papel. Quando não tem contexto, que é o que a gente tá vendo, e quando é exagerado, e quando você usa aquilo pra também oprimir, né, aquela velha frase lá, aquela velha noção de Paulo Freire que os oprimidos querem ser os opressores, isso é chatice sem contexto, sem noção, sem contexto. Que é diferente de problematização, que é diferente de militância. Porque a militância tem a problematização, mas não é só um indivíduo. É um coletivo, é um grupo que vai se organizar para realmente fazer aquilo acontecer. Então, e lembrando que, mesmo sendo militante mesmo, participando de certas organizações e realmente ações que vão ajudar nessas modificações sociais, que se uma militante faz alguma caca, isso não pode desmoronar e deslegitimar toda uma luta, toda a militância. Um militante não é a militância. Um militante não pode representar a militância toda. Então, vamos tomar mais cuidado, vamos refletir melhor sobre nossas problematizações. Problematização é importante sim, faz parte da educação, faz parte da gente tá mudando nós mesmos e no dia a dia tendo essas pequenas atitudes que fazem toda a diferença no final da vida de todo mundo, de não ter esses preconceitos, lembrar de ter essa autocompaixão também, de que não é porque você entendeu agora, né, racionalmente, que você magicamente tá maravilhosamente desconstruída. Isso leva um tempo, porque são ensinamentos de muitos anos, muito enraigados e às vezes com muitas sutilezas. Então, às vezes a gente nem percebe. E com certeza a gente tem agora certas desconstruções já bem concretizadas, já feitinhas, outras que estão em andamento e outras que a gente só vai perceber que a gente vai precisar fazer quando a gente acabar de desconstruir isso daqui. Porque às vezes é tão sutil, é tão mais profundo que a gente não tem compreensão e entendimento daquilo ainda. A respeito também do cancelamento, né? A cultura do cancelamento.
lembrar que cultura do cancelamento, o cancelamento em si é pra ser só um boicote. Você tá seguindo aquela pessoa, o trabalho dela e tudo mais, e você deixa de seguir, você deixa de comprar o ingresso daquela pessoa, você deixa de comprar um produto que aquela pessoa vende porque você não gostou muito de alguma atitude muito grave que ela tenha feito. Ok, isso é o cancelamento. Agora, a gente partir pra violência no sentido de parar de seguir, mas também ir lá xingar, ir lá ameaçar. O filho da Carol Conká recebeu ameaça. Isso é muito sério. Isso é um ciclo de violência e ódio que não tem porquê. A gente precisa, de novo, a gente precisa de muito mais amor, conversa, diálogo, debate, crescimento junto, amor, acolhimento, do que perpetuar ainda mais ódio, perpetuar ainda mais violência. Então, tomar bastante cuidado com isso também. A gente tá vendo muito aí Foucault com esse lance do vigiar e punir, né? A gente não pode escrever nada ou falar nada que a gente tem medo do pessoal cancelar ou punir a gente com essas agressividades, que é o que tá acontecendo lá dentro da casa, é o que acontece quando a gente escreve na internet. Eu tô hoje um pouco nervosa, inclusive, com essa live, justamente por isso também, porque são temas muito delicados, são multifatoriais aí, que envolvem muitos lados e que eu não sou dona da verdade e nem quero ser. Então, é difícil a escolha das palavras pra se fazer entender, pra passar a mensagem da melhor maneira possível. E essa reflexão eu trouxe também porque em um dos meus posts dessa semana, que a gente tem que refletir se a gente quer problematizar, se a gente quer fazer parte dessa mudança ativamente, não só no sentido, me desconstruir e aí não vou reproduzir os preconceitos que eu reproduzia e também vou conversar com quem eu vejo fazendo algum preconceito, chamar atenção em vez de me omitir, mas também não vou ficar saindo por aí falando a respeito, né, na internet. Tudo bem, cada um tem o seu espaço, porque se expor dessa maneira é um risco, né, das pessoas te agredirem e pra saúde mental de algumas pessoas isso não tem porquê. Eu, como educadora, eu tô sempre me questionando se eu não tô pregando pra convertido o tempo todo, se eu tô realmente conseguindo furar a bolha, se eu tô conseguindo fazer o diálogo de quem tá e quem não tá, já entendendo as ideias que eu tô passando, porque o que adianta só reforçar? É gostoso pra quem já desconstruiu, tá reforçando esses conhecimentos, porque quando a gente tá em volta, né, tem essa sociedade toda com tantos problemas, a gente precisa desse reforço constante pra gente se manter. Só que também não traz... Se a pessoa já mudou, o que adianta eu falar só pra ela? A gente tem que trazer esse diálogo pra pessoas que ainda não tiveram essa mudança. Então, a gente tem que tomar cuidado não só na mensagem, não só no conteúdo, mas também na forma como transmitir essa mensagem, de como eu tô trazendo essa comunicação. Eu não tô só jogando informação e fechando diálogo. Eu questiono as minhas pessoas que estão próximas, que eu me espelho, digamos assim, né? Com quem eu aprendo, né? De professores, mentores e tudo mais. Eu também questiono, apesar da admiração, eu também questiono. E eu tenho opiniões, às vezes, em algumas questões, opiniões diferentes. A gente diverge, às vezes, e tá tudo bem. E eu não quero que ninguém que me escute, que veja os meus posts, que leia os meus materiais, que venha pros meus cursos, que faça tudo comigo, que assista minhas lives, meus vídeos, e que simplesmente acredite que é tudo pura verdade. Tem muito disso daqui que eu ensino que tá muito em construção. Então, que a gente não tem respostas fechadas pra tudo, né? A sexualidade humana é muito fluida, é muito complexa. Então, tem coisas que vão estar sempre em construção. Até porque
ela vai mudar de acordo com o período histórico e a localização que estamos. É muito diferente eu estar dando uma aula sobre sexualidade com qualquer que seja a área específica numa escola particular para adolescentes ou para senhorinhas num asilo ou para famílias na comunidade, na periferia. É muito diferente o que é ensinado aqui no Brasil do que é a realidade em outros países. E às vezes, lógico, na mesma cidade vão ter realidades diferentes. Imagina se a gente vai de um estado para outro. Então a gente tem que adaptar essa linguagem para se fazer entender e para se fazer a conversa dar frutos. Ó, comentário aqui. Talvez pregando com quem quer se converter. Exatamente, porque tem gente que também não tá interessada, né? E aí, lógico, a gente não pode abaixar a cabeça e deixar a pessoa livremente ali fazendo, inclusive, crimes, né? Como LGBTfobia. A gente pode denunciar essas pessoas, né? Se são crimes ou atitudes ilegais, a gente pode tomar atitudes e ela vai responder legalmente por isso. Mas se ela tem interesse em se reestruturar aí, se ressocializar, a gente não pode obrigar também. E essa questão do erro, né, do cancelamento, do vigiar e punir e tudo mais, é a mesma coisa que a gente, meu Deus, a pessoa cometeu um crime, foi presa uma vez, e aí ela é rechaçada pro resto da vida. A ideia seria reestruturar isso tudo, pra a gente poder ressocializar essas pessoas e reabilitar elas pra vida aqui fora de novo, depois da prisão. Então, tem muita coisa aí pra se repensar. E com certeza, pregar, né, pra quem quer se converter, no sentido de que não necessariamente ela quer se converter, mas que pelo menos ela tá de ouvidos abertos pra escutar o outro lado, pra escutar ideias divergentes, pra escutar pontos de vista diferentes que ela não tem, ou às vezes sobre o mesmo assunto, parecidos os pontos de vista, mas com recortes diferentes, né? Interseccionalidades diferentes. Comentou da VTube? Não comentei da VTube. Eu não quero que eu comente o quê? Eu não sei dela. Eu não tô assistindo, é que eu acho que você chegou depois. Ninguém me pediu pra falar dela, então eu nem pesquisei sobre ela, eu não soube o que aconteceu. Eu não tô assistindo, então eu tô pegando os assuntos só pelas redes sociais mesmo e o que eu fui pesquisando por cima, por vídeos e tudo mais. Ela sendo cancelada até hoje por algo que comentou há anos. Deve ter sido parecido com o que aconteceu com a Juliette, eu acho que é o nome, né? E o Lucas. Chegou um ponto que ele não aguentou mais, principalmente vendo uma LGBT cometendo LGBTfobia com ele. Ali foi a gota d'água pra ele desistiu. Realmente, pra saúde mental dele, tava sendo péssimo. E eu achei horrível também aquela conversa que vazou do Boninho com o Projota depois, chamando ele de monstro. Ou seja, homem negro é sempre o animalesco, né? Achei péssimo. Não sei nem se é verdade que o cara tem problema com isso ou não. Ele realmente pisou na bola, né? Exagerou ali. Ele saiu de contexto. Mas aí as outras, pra botar ele no lugar dele, também saíram de contexto. A Lumena tá sempre fora de contexto, pelo jeito. Então é bem complicado. Eu não sei o que a VTube comentou, o que ela vacilou, mas realmente a gente não pode ser definido por um erro, né, gente? Nós vamos errar. É isso, o ser humano vai errar, paciência. O que a gente tem que fazer é aprender o que fazer com esse erro. Eu achei muito interessante também um trechinho da Juliette falando com o Gil a respeito do irmão gay dela, E aí, enfim, não vem ao caso a história, mas ela falou opção sexual. Aí ela percebeu que estava errado o termo. Ela, não é opção sexual, o que é mesmo?
E aí o Gil, muito tranquilo, um cara gay, muito tranquilo, ele tava chorando já, emocionado com a história. Eu não sei qual era o contexto antes pra chegar nessa conversa. E aí ele falou, eu entendi. E seguiu o baile, sabe? Às vezes, só perceber que a pessoa tem a intenção de melhorar e perceber que o que ela tá fazendo tá errado, já é um grande começo. E ali pra conversa não era o importante. De repente, depois da conversa seria legal. Então, você ficou na dúvida antes sobre opção sexual? Não é opção porque a gente não escolhe. É orientação sexual. É pra onde o seu desejo se orienta, pra onde ele se direciona. Então, eu achei bem interessante. Foi bem emocionante essa história dela, falando do pai, como ele aceitou o irmão dela gay, o companheiro e tudo, depois que a irmã dela morreu. Então, pelo jeito, tinha esse conflito, né, do irmão dela com o pai, por homofobia por parte do pai dela. E depois, com aquela perda, pelo jeito, caiu a ficha de que aquilo era tão ridículo de continuar com aquele preconceito que ele baixou a guarda. E aí ela comentando, né? Ele passou a morar com a gente, ele passou com o companheiro, passou a comer todas as refeições na mesa com todo mundo. Coisas básicas de ser humano, olha que coisa. O ser humano, independente da orientação sexual, continua sendo um ser humano normal. Então, assim, gente, é muito absurdo a gente querer excluir a pessoa da refeição, da nossa casa, da nossa vivência, do nosso convívio, do nosso afeto, por conta de uma ou identidade de gênero ou uma orientação sexual. É muito triste mesmo. Então, eu espero que vocês, né, estejam preparados aí pra lavar a alma depois de tanta informação complicada, complexa mesmo. Inclusive, vários desses comportamentos bem tóxicos que a gente tem visto lá na casa, eu quero fazer live específica só disso. Eu quero só citar aqui, porque tá acabando o tempo, inclusive, citar alguns nomes aqui, alguns termos a respeito do que acontece em relacionamentos abusivos. E lembrando que comportamentos tóxicos isolados podem acontecer sem se tornarem relacionamentos abusivos, tá? Vira e mexe, todo mundo vai acabar pisando na bola e tendo um comportamento tóxico aqui e ali. Infelizmente. O importante é a gente, com o tempo, ir aprendendo a respeito disso, ir melhorando, ir conversando, pedindo desculpa e tudo mais. Mas para relacionamentos abusivos, eu vou falar nessa outra live, não sei quando. E em breve eu vou ter uma live com um advogado que vai explicar pra gente a respeito da lei brasileira em relação a relacionamentos fora da curva. Mas a respeito de relacionamentos abusivos, temos aqui, alguns dos comportamentos. Love bombing, future faking, mirroring. Tem muito termo em inglês, tá, gente? Não sei porque que eles não traduzem, porque a bomba de amor, o fake future, o future faking é falso futuro, mirroring é o espelhamento, necessidade de adoração, paternalismo, a tática de mínima comunicação, gaslighting. O gaslighting é o único que eu consigo entender um pouquinho, assim, por que não traduz. Que eu quero explicar a respeito de todos esses termos e vou pesquisar bastante para ver se tem outros termos mais pro machismo que podem ser usados também, né? Mansplaining, interrupting, enfim, mas que não necessariamente tá nos relacionamentos abusivos, mas pode estar em outras relações. E lembrando que relações abusivas e comportamentos tóxicos, como a gente está vendo na casa, não precisa ser necessariamente só com parceria, né? Sexual, romântica e tudo mais, assim como a Carol Conká fez com o Bill. Mas pode ser,
na escola, na faculdade, no trabalho, na família, entre os amigos. Relacionamento tóxico pode ser qualquer configuração. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Porque esses termos realmente eu não vou ter tempo agora. Ai, tá acabando, vai cair. Gente, adoro vocês, se cuidem. E se tiverem perguntas, podem colocar aqui. Vou colocar aqui, as lives sempre vão pro YouTube também. Se inscrevam lá no YouTube que em breve eu quero fazer vídeos exclusivos pra lá. Vocês me encontram por aí em todas as redes como Larissa SR Pombo. Também lá no meu, na bio, tá sempre o link de todas essas plataformas. E também do meu podcast, de um podcast que eu já participei e futuros trabalhos. E quem quiser o atendimento personalizado comigo online, pode me contatar por PV e marcar o seu horário. Um ótimo Valentine's Day domingo. Aproveita também semana que vem o carnaval em casa. Infelizmente não teremos carnaval esse ano, nem agora, nem no meio do ano. Mas tudo bem, ano que vem, se tudo der certo, teremos. Chegou tarde, interessante, quero ver essa live. Sim, mas veja o replay. Vai ficar o replay aqui no IGTV e lá no YouTube, tá bom? Gente, obrigada. E se tiverem sugestões para os próximos posts e para as próximas lives, tanto falando sobre o BBB quanto outros assuntos, por favor, coloquem aqui ou me mandem por PV, tá bom? Obrigadinha, tchau, tchau.